todos que estão nos acompanhando. O podcast está no ar. A gente Primeiro podcast. É isso aí, primeiro episódio aqui no primeiro dia da Intermodal. Tá um sucesso a feira, super movimentada. E para o primeiro episódio aqui a gente convidou o Robson, que é um super parceiro nosso, bastante estratégico. O Robson é o Head de Marketing e Vendas do Integra Sky. A gente vai falar bastante da nossa parceria e também do que é o Integra Sky. Bom, e só para contar um pouquinho, depois você complementa, Robson. Claro, não dá spoiler, não dá spoiler. Mas para contar aqui um pouquinho, antes de tocar ali o Integra Sky, o Robson também passou pela SAP, onde ele foi executivo de vendas. Sim. Foi gerente de canais da IBM, cofundador da ESV, sócio da KPMG. Então a gente até brincou aqui que o Robson já está ficando velhinho, porque tem muita experiência aí na bagagem. Rodagem, né? Rodagem. Tem mais rodagem do que alguns dos caminhões que estão parados aí fora, hein? Então, Robson, obrigada, super prazer. É um prazer todo meu. Obrigado pelo convite. É muito bacana estar aqui com vocês, né? Vocês são parceiros super especiais pra gente na Sky One. E mais legal ainda dentro da feira, né? No Intermodal, que tá fantástico aqui. E eu acredito que a gente vai fazer um ótimo evento juntos aqui. Fico bem feliz pelo convite também. Legal. Para quem está ouvindo, a gente está gravando o podcast aqui dentro o Podcastra, né? Aqui dentro da Intermodal. Então, se alguém estiver por aí, pode passar e nos ver aqui, a nossa salinha de gravação dentro do nosso stand. E também está o Marcelo aqui comigo, que é meu sócio e que eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Legal, pessoal. Bom, ótimo estar aqui. A feira está maravilhosa. Sim, muito grande esse ano, os estantes muito grandes, bastante caminhão, como o Robson falou. E Robson, seja bem-vindo. Obrigado aí pela parceria e por estar aqui com a gente hoje. É um prazer, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Bom, e antes da gente entrar aqui no bate-papo, eu vou me apresentar, porque me dei conta que não me apresentei no início. Eu estou falando, sou a Bel, uma das sócias e cofundadoras aqui da Kestra. E a gente vai falar hoje de, obviamente, tecnologia, como é que a tecnologia ajuda as empresas hoje em dia, os desafios e um pouco do que a gente tem visto aí como melhores práticas e tendências aí do mercado. Então, para a gente começar, Robson, vou te fazer uma pergunta ampla aí para você responder para a gente, que é: como que as empresas vão se tornar ou estão se tornando mais produtivas com tecnologia? Bacana, excelente pergunta. E a ampla resposta mesmo, né? Porque não tem uma bala de prata, né? A gente costuma discutir isso, né? Até na época que eu era sócio da KPMG, a gente se reunia para falar muito de estratégia com os clientes, né? E cada empresa acaba adotando a sua estratégia, né? Para, de certa forma, incorporar a tecnologia no dia a dia. A empresa, ao meu ver, pelo menos, precisa ter primeiro um bom planejamento, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar é bom, né? Então, no final do dia, o que eu percebo hoje da minha posição, falando com os clientes, ainda é uma dificuldade de saber o porquê, o como e o que deve ser feito, que normalmente é a etapa inicial ali do planejamento, né? Mas tem outras coisas, né, Bel? E a gente que lida com tecnologia, né? A gente sabe que os clientes têm várias estratégias, né? E uma que a gente percebe que falta, talvez, um pouco para o mercado é a estratégia de testar. Testar mais tecnologia, incorporar a rotina de testes dentro da empresa. Porque nos testes você aprende muito, né? Primeiro você aprende o que funciona e o que não funciona. E provavelmente você aprende também quais são os aspectos daquela tecnologia que vão agregar mais valor para o seu negócio, né? As empresas também chamam isso de prova de conceito. Acho que lá atrás, né, quando a gente tratava a implementação on-premise, era muito isso mesmo, né? Mas hoje, com o mundo do SaaS, você está a 2 cliques de um teste de qualquer aplicação, né? Então, eu acredito que esses talvez são os principais aspectos aí para se considerar, né? Ô Robson, você vê essa falta de planejamento, um pouco isso que você comentou das empresas, de saber onde quer chegar, mas na linha de que o negócio da empresa, porque a empresa ela está olhando para o negócio dela, ela não está olhando para a tecnologia, e a tecnologia passa a ser um meio para ela atingir o objetivo final dela dentro do processo. Você vê uma falta de conexão da empresa com a tecnologia, um medo dessas experiências, dessas POCs. O que você acha que falta para virar essa chavinha? Porque a hora que a gente vê que a empresa ela consegue conectar a tecnologia com o negócio dela,
aí você vê casos de muito sucesso no mercado. Eu acho que a sua pergunta é fundamental, né, Marcelo? Porque, de verdade, a tecnologia é um meio para se atingir um objetivo. Mas com o mundo cada vez mais conectado que a gente tem hoje, com as novas gerações, onde a tecnologia é a principal forma de interação entre as pessoas, a tecnologia não é só mais um meio, né? Ela passa a ser parte do seu modelo de negócio. E é difícil de incorporar isso numa empresa tradicional. Né? A gente, óbvio, está aqui inserido, para a gente é mais fácil essa discussão, né? Fico imaginando para o dono da empresa, lá, que está lá 50 anos, um caminhoneiro, né? Ou uma pessoa que faz logística do ponto de vista de distribuição, falar que hoje tecnologia é core business para ele. É difícil, né? Eu sinto, eu tenho empatia com isso. Então, eu acho que tem uma questão que é que tipo de empresa que a gente está falando. Se é uma empresa que nasceu antes da digitalização da economia, uma empresa que nasceu depois. Se ela nasceu antes, a estratégia passa por um change management muito grande, mas também por talvez um novo modelo de negócio, que passa a incorporar tecnologia. E se ela nasceu depois, isso já está lá. Né? Você pega as empresas mais novas, já tem tecnologia Sim. como parte do core business e não é aquela visão mais de tecnologia back-office, né? Sim, sim. Não é back-office, né? Já foi. Hoje é parte do negócio, né? Então, acho que é legal essa sua pergunta porque é um pouco do que a gente tem que discutir com os clientes, né? No dia a dia. Tem que estar conectado do lado pessoal, mas também na empresa. É verdade, né? Sem dúvida. E Robson, uma curiosidade. Você acha que, quando a gente olha o mercado brasileiro, falando de pequenas, médias e grandes, o mercado já entendeu o benefício da nuvem, do SaaS, esse modelo de negócio? Você citou aqui um benefício, que é você tá sempre a 2 botões aí de fazer uma POC, né? Isso. Você acha que o mercado corporativo, enfim, já entendeu as oportunidades que isso abre, né? Ou ainda é uma coisa que tem um aprendizado quando você vai ao mercado? Eu acredito que já entendeu, mas talvez tenha uma questão orçamentária a resolver, né? Que é, eu tenho que ter um pedaço do orçamento para fazer esses testes. Normalmente as empresas não têm espaço para Sim. isso, né? E a outra é, tá bom, já tem estratégia de fazer isso. Por que eu demoro, então? Que aí é a questão das barreiras internas, né? Do change management, né? Das barreiras internas que talvez estão ligadas aos incentivos, às estruturas, né? Corporativas, os cargos das pessoas, às vezes crenças. Né? Ah, não, se o dado está em casa, está mais seguro. Sério? Porque tudo que a gente está vendo de invasão prova o contrário. Né? Se você está na nuvem, se você está num ambiente que tem todo um investimento daquele provedor em cibersegurança, você se aproveita disso. E aí as empresas têm os seus conceitos, porque os conceitos estão ligados com as pessoas que dirigem as empresas, né? Eu acho que esse talvez é um pouco da dificuldade, né? Que é a gestão da empresa em si. Perfeito. Já falando um pouquinho disso, né? A gente entrou. Quais são os desafios hoje, Robson, você acha, para uma empresa que quer olhar a tecnologia, quer fazer esse processo, mas quais são os desafios que as empresas têm encontrado? Bom, tem vários, né? Eu penso que talvez o principal está no porquê fazer esse teste ou porquê você implantar uma determinada tecnologia. Muitas vezes são decisões que vêm do mercado para dentro, quando elas deveriam sair de dentro para fora, né? Que aí é a questão da estratégia. Mas eu acho que você tem que olhar mesmo a estratégia que você faz e que os outros estão fazendo e ver qual é a melhor e sem medo copiar. Se o mercado está adotando uma determinada tecnologia, igual a gente vai falar provavelmente de low code, né? Por que você não? Qual é o benefício que os outros estão vendo que eu não estou vendo, né? E quando a gente fala de aplicação de tecnologia, eu acho que a Kestra também é um bom exemplo, né? Que impede as empresas de não usar uma tecnologia que melhora o processo de gestão de Comex da empresa. Se não é o conservadorismo, pode ser o orçamento, que também não compreende aquela linha que você deveria ter para esse tipo de tecnologia, né? Mas eu acho que começa pelo porquê. Por que a gente vai fazer tal coisa? Um outro, que eu acho que é bem interessante, é a estratégia de make, buy or borrow. A maioria das empresas no Brasil é make, né? Ainda é make, né? Não, vamos fazer internamente porque eu faço melhor que todo mundo. Só eu conheço meu processo. E quando a gente olha para a realidade, não é bem assim, né? A maioria das empresas que seguem o caminho do make investem muito dinheiro e tem pouco resultado daquele projeto feito internamente. Quando o melhor seria buy ou borrow, que é onde a gente se insere como fornecedores, né?
E eu vi isso na minha vida passada de SAP, vi isso na minha vida passada de IBM e de KPMG também. A maioria das estratégias de desenvolver internamente fracassam, porque você não tem como competir com uma empresa que só faz isso. E exige um investimento constante, né, Robson? Acho que as empresas que decidem fazer dentro de casa, eventualmente acreditam que é um projeto que nasce e que tem uma data para acabar, né? Sim. E, na realidade, os negócios mudam muito rápido hoje em dia. Aquela solução tem que acompanhar e você não pode parar de investir nunca. Então, isso para a empresa que está olhando para o negócio, como o Matos falou, quer dizer, o foco dela não é aquilo, é olhar para o negócio dela, é muito difícil de você conseguir manejar dentro de casa, né? Tem total razão. A pandemia é uma prova disso, né? É verdade. Ah, é? E aí a empresa, ela vai nessa linha de procurar especialistas, né? Que acho que é um pouco onde vocês atuam mais, né? Em tornar a empresa mais produtiva, né? Como que você vê isso? Assim, o time de especialistas que ajuda a empresa a se tornar mais produtiva. É muito, muito interessante, né? Porque quando a gente fala de especialistas, todas as empresas tentam, de alguma forma, ter um ótimo staff. Tá. Mas ele custa caro. Nenhuma empresa, pelo menos as que eu conheço, consegue ter um especialista em tudo. Sim. Você teria, sei lá, uns Até 400... porque a matéria é ampla. É, né? teria uns 400 especialistas e não seria o suficiente. É. E quando você contrata software, ou quando você contrata consultoria, ou quando você contrata um parceiro como a gente, você leva consigo nesse projeto o especialista. E ele faz parte do delivery, né? Então o que a gente entrega para os nossos clientes, e a Kestra com certeza integra também, é o conhecimento encapsulado dentro dos projetos, né, que a gente entrega. E esses especialistas em cloud, em cibersegurança, em integração de sistemas e todos os outros projetos de RP que a gente já fez, são especialistas que não dá para você contratar. E também eles não estão disponíveis para todo mundo, né? Falta gente no mercado, né? Então acho que um pouco do nosso papel é esse, né? Ajudar o cliente nessa decisão de make, buy or borrow, demonstrando para ele que tem muito benefício em fazer uma parceria conosco ou com empresas como a gente, né? E tem uma experiência encapsulada, né, Robson? Você falou Sim. do conhecimento, quer dizer, às vezes problemas que já aconteceram em outros projetos, sucessos que aconteceram em outros projetos, quer dizer, tudo aquilo vai se revertendo no produto em si, no serviço que você oferece, né? É isso. Então esse especialista, além de tudo, ele traz as melhores práticas, ele já traz uma bagagem de coisas que deram certo e coisas que não deram certo, né? É isso. Então, E acho que isso faz muita diferença, né? E quando a gente fala de tecnologia, o cliente normalmente pensa no software, né? Mas tem que lembrar que tecnologia é pessoas, processos e sistemas, né? Que aí é o software. Então, tem o tripé. Não é só comprar a tecnologia, mas também quem vai treinar, quem vai capacitar e qual é o processo contido ali dentro. A experiência que a Kestra tem, por exemplo, de Comex. Você não consegue comprar isso. Anos, né? 20 anos vocês têm. Eu não quero falar da idade, viu, gente? O Marcelo 20, eu um pouco menos. Você é 12, 10. É um pouco menos. Os meus cabelos brancos. Os meus cabelos brancos não negam. Então essa experiência a gente não compra, né? Eu teria que contratar você ou contratar você para trazer para dentro da minha empresa. Mas ao contratar a solução da Kestra, eu trago tudo isso. Por um valor muito menor do que seria incorporar uma empresa disso, né? Eu acho que essa é a diferença. E acho que isso é um pouco do que você falou também das matérias, né? Porque você tem a matéria tecnologia, é isso, né? A matéria Comex, tecnologia em Comex, tecnologia em integração, tecnologia no processo de mudança, né? Sem dúvida. De processo mesmo. Enfim, acho que é muito amplo o processo e não dá para você ter uma bala de prata que vai resolver todos os problemas simplesmente falando, vou contratar aqui tecnologia e vai me resolver todos os problemas. Né? Acho que é um processo. É isso. E esse é um risco, né? Que é a tecnologia da moda. Que de tempos em tempos ela aparece, né? Ela aparece. Ano passado era o metaverso, não sei se vocês vão lembrar, Sim. Todo mundo tava com um projeto no metaverso. Eu fui um dos caras que no LinkedIn falei que parecia que não ia dar certo porque a gente já viu isso no passado com outro nome. E agora é o ChatGPT, que eu também já fiz um post sobre isso. Mas não, eu não tô nem criticando, tá? Que é legal pra caramba, eu testei. Não, acho que a evolução é isso, né? Se você pegar o Second Life, que é o que você tá se referindo... Eu não quero falar da idade, pô. A gente tá denunciando a idade. Ele
trouxe uma reflexão sobre como seria esse mundo no universo, numa realidade paralela, né? E isso vai evoluindo. Blockchain é a mesma coisa. Acho que são processos que vão trazendo e são ciclos, né? São hyper cycles de tecnologia. Exatamente. Que amadurecem, né, Sim. Matos? Porque a gente, quando a gente fala em inovação, a gente trabalha num mercado bastante tradicional, que é o mercado de comércio exterior, quando você olha para a área de negócio, né? No sentido de que a gente tem trabalhado mais ou menos da mesma forma em comércio exterior há muito tempo. Isso é uma das razões pelas quais a gente acha que é um mercado maravilhoso para inovação. Mas isso não quer dizer que em 6 meses a empresa mudou a forma que ela trabalha, todos aqueles problemas sumiram, todas as palavras da moda estão altamente aplicadas lá dentro, todo mundo entende de blockchain, de low code, de BI, de analytics, enfim. Tá cheio de gente de bermuda fazendo Exato, ágil, escrevendo nas paredes, né? Acho que tem um processo de amadurecimento e tem uma coisa que é super importante, né, Robson? Acho que vocês devem sentir isso também no dia a dia de vocês, que é o momento da empresa. A empresa tem que estar disponível para um processo como esse, né? Concordo. Porque você vai discutir negócio. Você está lá falando de tecnologia, mas você vai discutir negócio. Por que o processo é assim? Se esse processo pode ser melhorado? Se esse processo deixa alguma ineficiência que a empresa não precisa mais ter? E aí são discussões que precisam envolver, às vezes, várias pessoas dentro de uma empresa e precisa ter uma energia ali para aquilo acontecer, né? Sim, e alguém tem que pôr o bode na sala, né? Normalmente é a figura do principal executivo, né, ou do dono da empresa, de colocar o problema. Falar, gente, é uma questão de sobrevivência que a gente está discutindo aqui. Né? Sobrevive o que se adapta melhor às condições do ambiente. E a pandemia está aí para provar. E agora a gente está vendo Big Techs, né? Empresas de varejo, todas elas sofrendo, porque não estavam tão adaptadas quanto parecia, né? Exato. Perfeito. Robson, eu vou te fazer uma pergunta e vou dar um disclaimer aqui para você imaginar que você está respondendo para muita gente que não é de tecnologia também. Show de bola. Então, adoro esses desafios. fala com a gente que entende um pouco, conhece algumas palavras, mas que não é um especialista. Tá bom. A gente ouve muito falar de conectores, né? A gente na Kestra fala muito dos conectores. É uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante. E aí eu queria que você me falasse um pouco, até um pouco do Integra Sky, que eu acho que é importante você dar alguns minutinhos aqui do que é o Integra Sky. E de que questão é essa que envolve os conectores e por que se fala hoje em dia tanto de conectores? Qual a importância disso, né? É uma pergunta bem legal, né? Porque dá a oportunidade da gente ajudar as pessoas a entender o que a gente está fazendo e tentar simplificar, né? Tinha uma pessoa que me falava, quando eu comecei na SAP, falava, se você não conseguir explicar SAP para sua mãe, você não sabe vender tecnologia. Porque você tem que simplificar a complexidade. Porque é complexo, né? Que a gente acaba lidando com muita complexidade. E conectores é um assunto complexo para todo mundo estar fora da tecnologia. No final do dia, o que é uma plataforma, por exemplo, como o Integra, né? O Integra é uma ponte entre os seus sistemas conectados, né? Então, quando a gente fala de integração, né, igual a gente estava falando de integração com o RP agora há pouco, antes da nossa reunião, cada RP dentro do Integra é um conector. Nada mais é do que uma entrada e saída de dados para um outro sistema externo. Né? Então, a Integra é uma ponte. De um lado tem um conector, que é uma das margens. Do outro lado tem um outro conector, que é a outra margem, que no caso aqui a gente está falando da Kestra, né? Perfeito. Então, tem a Kestra de um lado, tem um RP do outro lado e os dados têm que passar pela ponte. Conector, simplificando, se você está em casa ou se você está assistindo aí a nossa conversa, é esse lado da margem com as suas regras de negócio ou com os produtos que tem que atravessar para o outro lado da margem, que a gente chama de dados, certo? E esses produtos que tem que atravessar para o outro lado da margem, eles também precisam ser transformados para chegar do outro lado da margem. E esse é o papel do Integra. Então, o Integra tem uma inteligência que a gente pode até simplificar dizendo que é como se fosse uma pessoa, mas a gente está falando aqui de tecnologia, né? Então, é processo de máquina mesmo, é machine learning, que define como é que esses dados vão passar de um lado para o outro, e isso tem um nome técnico que a gente chama de JSON, que é a linguagem, né, que o sistema fala com os outros sistemas, né? Então, integrar nada mais é do que esse tradutor, que pega o dado de um lado, no conector, e leva para o outro lado, no outro conector, mas ele tem que falar os idiomas diferentes. De um lado tem uma margem de um alemão,
Do outro lado é a margem do japonês. Perfeito. E alguém tem que saber falar os dois idiomas para Tem trazer. um tradutor ali no meio do caminho, no meio da ponte. Simplificando bastante Tem uma isso, caixinha né? que um leva para o outro e ele Isso. tem que saber receber. Então Tem você que- imagina, eu sou um cliente, né? Tô recebendo a caixinha do outro japonês lá do outro lado e quando vem, a embalagem tá em japonês, eu não vou conseguir ler. É. Porque eu falo inglês. Então, o Integra é esse sistema que pega essa caixinha, troca a etiqueta e põe a etiqueta no idioma Legal. do outro cliente do outro lado, né? Então é isso. Pensando, né? Viajando, é essa ponte entre esses sistemas e o conector é a margem onde tem os pacotes, que são os dados que a gente tem que levar de um lado para o outro. E assim Legal. como você comentou, né, na questão do idioma, a integração é o maior ponto de fricção, né, nos projetos de empresas de tecnologia, né? Acho que é o- Bingo. Bingo. Eu acho que essa é uma... vai, segue, Marcos. Fala. Não, é isso. Acho que se você pegar todos os projetos de tecnologia, né, dos softwares ou até mesmo da vida pessoal, você pega um Excel, uma planilha que você quer falar com um site ou fazer uma conexão com outra planilha, sempre tem aquela falha de comunicação, falha de processo, um erro que você precisa tratar e esses são os grandes pontos de dificuldade na implantação de um processo novo ou de um sistema novo, né? Concordo. O Robson, vou agregar uma pergunta que chegou aqui Claro. pelo chat, aí Opa. você responde a gente. Olha O só. pessoal mandou, quais são as principais vantagens do uso de conectores prontos e quais benefícios as empresas obtêm com esse uso? Cara, essa pergunta tem que fazer uma dissertação aqui pra gente responder, né? Mas eu acho que a primeira parte, que são os principais benefícios, né? Tem muitos benefícios, né? Eu acho que um que as empresas podem aproveitar é que, assim, tem muito investimento, né, dos fornecedores como a gente em entregar regras prontas de negócio, que a gente estava falando mais no início, né? Que é esse conhecimento que a gente adquiriu fazendo os projetos que a gente faz. Muito legal. Isso tudo está encapsulado ou parametrizado, né, usando uma linguagem mais técnica, dentro do conector. Então a gente já sabe quais são as tabelas que tem lá no outro sistema, a gente já sabe quais são os processos ou quais são as operações e a gente entrega isso, na verdade, pré-concebido para o cliente. Ele não precisa criar um conector, ele adota o conector. Perfeito. Ah, mas e se não for 100% do que eu preciso? Você pode ir lá e alterar por conta própria, né? Ou a gente altera para ele, para o cliente, né? Nesse caso, o benefício é muito grande, porque eu acelero o tempo de desenvolvimento de um projeto, eu incorporo as melhores práticas que a gente estava falando, ou seja, valor na veia, né? Acho até uma frase legal essa, valor na veia. A gente aproveita, então, as melhores práticas, incorpora o valor que os outros já têm e reduz custo. Porque no final do dia, a hora homem é custo. Então, se eu tenho um desenvolvedor criando a integração que leva 3 meses e ele consegue fazer em 30 dias, eu ganhei aí 2 meses para criar outra integração ou para investir esse tempo do desenvolvedor em outra atividade. E se você está contratando isso da gente, quer dizer que você ganhou uma integração com valor maior, entregue, pelo mesmo preço. Perfeito. Né? Então você está cada vez acrescentando mais resultado para a companhia. Inteligência, né? Inteligência sem dúvida nenhuma. E a complexidade disso? Essa é a pergunta mais importante, eu acho, que a complexidade está do nosso lado. É a gente que se preocupa com ela. Né? Então o low code, como estratégia de desenvolvimento, já vem como uma grande mudança do paradigma, diminuindo a complexidade para simplificar o processo de desenvolvimento. Então, quando você cria uma integração, você arrasta e solta os elementos, né, que é o modelo do desenvolvimento, que é drag and drop, e lá atrás a nossa inteligência, ou vamos chamar de aprendizagem de máquina, faz o resto para você. Legal. Você não precisa se preocupar com qual é a linguagem de programação, quantos servidores eu estou usando, que tipo de infraestrutura, se escala, se não escala, isso é tudo nosso. E a nossa inteligência faz isso para você. E não muda o preço. O preço é o mesmo para o cliente. Por quê? Porque a gente consegue ganhar escala com a nuvem. Né? Então a complexidade a gente reduz com low code. E aí você tem projetos, a gente tem projetos de uma semana. Sensacional. E tem integração por Coisa gameplay, que é legal pra impensável, caramba. Né, Robson, no mundo que a gente viveu, você falar num projeto Não, de é integração impensável. em uma semana... É Uma difícil. semana era só para mapear os TXT da vida. Isso se o cliente tivesse disponível todos os dias, senão ferrou, né? O Robson, entrou uma pergunta aqui no chat de low Boa. code, eu até queria, em cima dessa pergunta, eu vou colocar uma minha também, né? O pessoal perguntou aqui, quais são os principais recursos da plataforma low code?
O que eu ia adicionar essa pergunta é o seguinte, eu acho que muita gente, quando a gente fala em low code, acho que vem uma ideia geral de que todas as pessoas vão ser desenvolvedores no futuro, aquela coisa que a gente já ouviu. Então, que as empresas desenvolveriam dentro de casa suas soluções e tal. E, na verdade, o que você está trazendo aqui de exemplo é uma empresa que usa low code, mas ainda assim com um nível de conhecimento e especialização tremendo, né? Sim. Então não é necessário, o que você está falando assim, não é necessariamente cada um desenvolver o seu, porque aí você entra num problema de especialistas, né? E do conhecimento que você tem que ter, mas as próprias empresas de tecnologia ofertarem isso, né? Acho que tem às vezes uma compreensão um pouco enviesada, né? Quando a gente pensa em low code, assim, que todos nós codaremos loucamente, né? Assim. O famoso low code não é no code, né? É isso aí. Eu tenho um bom exemplo para falar de low code, né? Que a gente usa no dia a dia e não lembra que é low code. O Excel. O Excel é uma planilha, né, eletrônica, né? Um editor de planilhas eletrônicas que você pode fazer um código em Visual Basic e rodar uma macro. Uma macro é uma automatização de um processo. Então o Excel é um bom exemplo de um low code incorporado no dia a dia das empresas. E se eu conheço muitos desenvolvedores de Excel que fazem sistemas inteiros, né? Tanto que tem até a piada, né? Que você usa o RP, o Excel Resource Planning. E a gente faz integração com o Excel, você acredita? Por quê? Porque muitas empresas rodam processos, rotinas no Excel. Sim. Então o Excel é um low code, né? Então eu acho que o seu ponto é muito bom, porque as empresas já usam low code. Só não se dão conta. O Excel é uma delas. Tem outros low codes que a gente gastaria um tempão aqui, mas acho que não é o ponto, né? Agora, como que o low code pode ajudar, né? Pensando que ele é uma ferramenta simplificada, que encapsula o conhecimento, e aí comparando o low code com o Excel seria uma planilha pronta de faturamento, por exemplo. Sim. Então isso é o low code. Então, quando eu compro o Excel que não tem a planilha de faturamento, eu tenho que fazer a planilha de faturamento. Perfeito. E se eu não sei Eu faturar? posso errar um imposto, eu posso errar a base de tributação. Eu posso errar um monte de coisa e o faturamento vai sair errado, né? Entra lixo, sai lixo. Agora, se eu vou naquele site que vende aquele Excel pronto e eu compro esse Excel pronto, eu acabei de fazer uma aquisição de uma ferramenta low code com conhecimento encapsulado. Perfeito. E isso é o Integra, né? Não que o Integra seja um Excel, né? Sim. Mas na analogia, o Integra é essa ferramenta de low code que já tem os componentes prontos para você contratar. Perfeito. Tem todos os componentes? Não. Até quando você compra um Excel, né? Uma planilha, né? Tem muitas opções de planilha de faturamento. Imagina. A gente tem quantos KNAIs no Brasil? Cada KNAI é uma opção de faturamento, né? E aí você tem as empresas de serviço, as empresas de produto, aí tem as MEIs. Então, assim, tem uma combinação infinita de faturamentos, como tem uma combinação infinita de integrações. Então, o Integra é um acelerador, para vários cenários está pronto, e para outros cenários não. E aí ele pode desenvolver por conta própria. Então, acho que essa é a diferença, né? Legal. Legal. Uma coisa que a gente tem visto, Robson, é que as empresas têm optado por soluções especialistas em assuntos complexos, né? Acho que o comércio exterior é um exemplo disso. Verdade. Portanto, dá para a gente pensar que a gente vai fazer muitas integrações daqui para frente, quer dizer, e a gente precisa desse tipo de solução. Sem dúvida. Acho que aquele modelo, né, de comprar uma solução que vai atender todas as áreas de negócio, tá claro que hoje não atende o que as empresas buscam, né? O que a gente tem visto, né, e também é uma crença do Gartner, é que alguns processos que estão no que a gente chama RP, eles vão continuar lá. Porque é o core daquele business, né? Que faz parte de todas as empresas, tem um core business. Então, assim, os dados mestres, que é o básico da empresa, talvez o cadastro de cliente, o faturamento, algumas dessas coisas nunca sairão do RP. Só que outras coisas, elas são mais eficientes fora do RP, e aí que entra esse conhecimento, né, que a Kestra traz, por exemplo, de Comex. É muito difícil você criar um negócio no RP que faça tudo o que o Kestra faz, por exemplo, em termos de Comex. Porque é a especialidade aplicada a um processo maduro de 20 anos, de novo aí falando da idade, né? De 20 anos que você não consegue incorporar no RP, porque ele tem que ser genérico. Sim. Se ele não for genérico, ele não é um RP. Ele passa a ser um software especialista, né? Nichado, né? Nichado. Então a gente tem dois tipos de abordagem no mercado.
o que a gente chama horizontal e vertical. Perfeito. Vertical da indústria, horizontal de departamento. Não dá para você ser especialista nos dois. Ou você é vertical da indústria ou você é horizontal de departamento, né? Então, aonde estão as integrações? Está em fazer os dois mundos conversarem melhor. Perfeito. O RP conversar com os softwares especialistas e os softwares especialistas não terem dificuldade de entrar em nenhum RP. Perfeito. Porque, em geral, os RPs têm suas particularidades, né? E aí, cada um é de um jeito. E aí entra a plataforma para resolver esse tipo de problema, né? Legal. Vou fazer uma pergunta aqui fora do script, hein? Mas que eu acho que é legal. Será que eu estou preparado? Não está na minha cola? Fiz várias. Eu nem percebi. Isso, né, que você acabou de falar, do vertical e do horizontal, que é uma coisa que a gente vê claramente no mercado, né? Quer dizer, para assuntos complexos ou particulares, as empresas buscando uma tecnologia, uma solução especializada. Como é que você vê esse cenário em pequenas e médias empresas e grandes empresas? Quer dizer, ambos os tipos e os portes de empresa estão caminhando, as grandes estão mais avançadas, as médias e pequenas estão mais avançadas nesse processo. Como é que vocês estão vendo isso dentro do Integra? Interessante que antes da nuvem, né, e antes do SaaS, as empresas grandes eram as empresas que a maioria já tinha um pacote de gestão e conseguia fazer investimentos para ter soluções como a Kestra. E os outros não. Por quê? Porque era muito caro, né? Você tinha que comprar uma infraestrutura, ter um desenvolvedor à disposição para ir lá, fazer as integrações. Você tinha que de um ano. Projeto de um ano quando deu certo, né? 2, 3, 5 anos, né? E todos muito grandes. Então, não tinha nem gente, nem capacidade técnica para você permear isso nas pequenas empresas. Nem chegava. As pequenas empresas não tinham sistemas de gestão. Aí vem a internet e começa a popularização do acesso. E aí, obviamente, a gente tem também um esgotamento, vamos colocar assim, das contas grandes, né? Todas passaram a ter tudo. Sim. Aí tem os fornecedores chegando nas empresas médias e começando a tocar das pequenas. Nesse interim, cloud aparece. E aí começa a nascer um outro mercado, que é o mercado de SaaS para pequenas empresas. Então, eu acho que a gente tem dois tipos de mercado aqui. Um, que é a empresa grande adotando soluções de SaaS complexas, talvez na cloud privada dela, ou mesmo numa cloud pública, mas uma coisa tailor-made, apesar de ser SaaS, tem muita customização para eles, né? Porque é necessário, o processo deles é diferente de uma empresa menor. E aquela empresa que consegue adotar o as-is, como está, ou seja, o software standalone, mesmo integrado, mas sem customização. Perfeito. Que endereça 100% do processo dela. Esse aí começa em SaaS. E é bem mais fácil hoje em dia. Por quê? Porque ele não precisa ter um servidor, ele não precisa comprar uma infraestrutura, ele pode alugar uma infraestrutura e pagar por usuário. Perfeito. Que é, por exemplo, o que a gente faz na SkyOne. Agora, isso não quer dizer que não tenha oportunidades de melhoria nesses processos das pequenas e que as grandes também não podem usar essa mesma estratégia. Claro. Porque tem departamentos que não precisam de uma solução super complexa, né? Exemplo, o faturamento que a gente estava falando, né? Tem soluções muito, muito fáceis de você implantar que fatura qualquer coisa. Porque já tem todo esse conhecimento incorporado. Perfeito. E basicamente é uma integração via API. O que impede a empresa de usar? Só o conservadorismo. Então eu acho que tem talvez duas situações. A pequena empresa já pode usar tudo que tem disponível e que está em SaaS e que está pronto. E já começou esse processo, vocês já estão vendo isso, né? Acho que a gente vê os grandes players nativos digitais de RP demonstrando isso, né? Legal. Se você olhar e fizer uma boa pesquisa no Google, tem tanto RP cloud nativo digital que demonstra essa tendência. Legal. Alguns deles têm 50, 60 mil clientes, né? Perfeito. E os grandes escritórios de contabilidades também, né? Já com essa estratégia. Legal. Legal. Muito bom. Bom, pessoal, eu acho que não temos mais perguntas aqui. Não? Batemos um ótimo papo. Mais algum Maravilha. comentário, Matos, para Não, fechar? só queria agradecer mais uma vez, Robson. Acho que a parceria começou num bate-papo de feira. É verdade. Foi numa outra feira mesmo. E a gente viu a oportunidade dos dois lados. Acho que, assim, estamos torcendo, estamos muito empolgados aqui com a parceria com a SkyOne, muito mesmo, assim. Acho que, pelo que a gente vem vendo de conversa, tendo de conversa,
e prospecção, tá muito legal. Então, eu queria te agradecer muito a confiança aí na parceria e a disponibilidade hoje do primeiro podcast aí. Show de bola, obrigado. Robson, obrigada também, foi super legal. Você conseguiu explicar a tecnologia de uma forma bem simples, eu espero que quem está aqui ouvindo tenha entendido. Eu achei ótima a metáfora, a analogia da ponte, achei ótima. Vou pedir para o pessoal da produção colocar o seu contato e também algumas informações do Integra Sky aqui embaixo. Quem se interessar, enfim, achar você facilmente aí pelas redes. E, obviamente, quem quiser entender um pouquinho mais sobre a Kestra também, vai ter site, vai ter todas as informações que o pessoal vai colocar. E a gente está aqui na Intermodal até o dia 2 de março, então hoje, 1º e 2 de março. Quem estiver por aí, venha nos visitar. É isso aí, obrigado. Super prazer, Bel, super prazer, Marcelo. Tenho certeza que a nossa parceria é muito frutífera para ambos os lados e vai continuar crescendo, né? E agrega valor para todo mundo. Então, é um prazer mesmo, conte com a gente e venha visitar a gente aqui na feira, né? Isso aí. Que a feira tá super legal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.